Análise de Wagner Trindade, a prova final. No laboratório de balística em Brotóvia, o Dr. Wagner Trindade recebeu os dois projéteis retirados do corpo de Ciro Marques pelo Dr. Paludo. Ele os colocou em seu microscópio de comparação, ao lado da bala que havia sido recuperada do corpo de Telmo Couto. Com uma tensão milimétrica, Wagner alinhou as imagens dos projéteis, comparando as estrias microscópicas deixadas pelo cano da arma. O resultado foi instantâneo e assustadoramente claro. Ele pegou o telefone e ligou para o detetive Senália. Senália, acabei de analisar os projéteis retirados do corpo de Ciro Marques, disse Wagner, sua voz séria e sem hesitação. São idênticos ao projétil que matou seu primo. As estrias, os padrões, tudo combina perfeitamente. Isso significa que é a mesma arma? Perguntou Senália, já sabendo a resposta. Exato, confirmou Wagner. A mesma pistola .40 que tirou a vida de Telmo Couto, tirou a vida de Ciro Marques. As marcas são inconfundíveis. Ele fez uma pausa, sabendo que a informação era grave. Não há dúvidas, Senália. Você não está mais procurando um assassino. Você está procurando um serial killer, que age com a mesma metodologia. Ele mata com a mesma arma, de forma fria e precisa. A única diferença é que, desta vez, ele matou uma testemunha. A confirmação de Wagner foi um golpe duro, mas necessário. A investigação agora tinha uma nova e sombria realidade. O assassino não era Ciro, mas uma pessoa com acesso à mesma arma, que agora era responsável por dois crimes. A lista de suspeitos havia se tornado crucial, e a equipe de Senália teria que agir rápido antes que o assassino fizesse outra vítima. Análise de Alfredo Plutônio, uma assinatura química. No laboratório de química, o Dr. Alfredo Plutônio recebeu as amostras de resíduo de pólvora do corpo de Ciro Marques, juntamente com o pequeno pedaço de tecido encontrado por Krisha. Ele começou a análise, com o olhar atento. Primeiro, ele analisou a pólvora. Utilizando o espectrômetro, ele comparou a amostra de Ciro com a que havia analisado de Telmo. É a mesma coisa, ele disse, com um tom de surpresa e determinação. A mesma composição química, com o mesmo traço do solvente de limpeza. O assassino é metódico. Ele usa a mesma arma, e provavelmente o mesmo método de limpeza. Depois, Plutônio analisou o pedaço de tecido. Ele colocou a amostra sob um microscópio, e depois em um aparelho que analisava a composição das fibras. É um tipo de lã, mas com uma coloração incomum. Não é comum para roupas. É um tecido mais utilizado para roupas de cavalgar ou roupas de frio. O que é interessante é a coloração, parece ter um brilho. Ele pegou o telefone e ligou para o detetive Senália. Senália, acabei de ter o resultado da análise das amostras de Ciro. O resíduo de pólvora é idêntico ao de Telmo. Mas, o que é mais interessante, o pedaço de tecido encontrado na maçaneta da porta é de um tipo de lã incomum. A coloração parece que brilha. Se me derem mais tempo, posso descobrir que tipo de material é, disse Plutônio. A análise de Plutônio não apenas confirmou a conexão entre os dois assassinatos, mas também forneceu uma nova pista, uma peça de roupa com um tecido de lã incomum, que o assassino estava usando no momento do segundo crime. Isso, combinado com as impressões digitais, seria a chave para pegar o assassino. Análise de Luciana Ponciano, a prova definitiva. De volta ao DPCF em Brotóvia, a doutora Luciana Ponciano, especialista em DNA, recebeu as novas evidências, o pequeno pedaço de tecido e o SAB do rádio da casa de Ciro Marques. A cada minuto que passava, ela sabia que a vida de alguém poderia estar em risco, então seu trabalho tinha que ser impecável. Primeiro, ela analisou o DNA no rádio. Em poucos minutos, ela teve o resultado. A impressão digital tinha um perfil de DNA completo, que batia com o DNA encontrado na pistola. A doutora Ponciano então comparou esse perfil com as amostras de DNA que a agente Krisha havia coletado de todos os 6 cantores. O resultado não podia ser mais claro. O DNA era de Gustavo Antunes, o cantor de Pátria do Peão. Em seguida, a doutora Ponciano analisou o pedaço de tecido. A composição de fibras e o DNA mitocondrial correspondiam ao perfil de Gustavo.
O DNA no rádio, na arma e o tecido na cena do crime, tudo apontava para ele. A doutora Ponciano ligou para a Cenália, que estava de volta à delegacia encharqueadas. Detetive, ela disse, sua voz tensa e séria. O perfil de DNA no rádio e o do pedaço de tecido, ambos correspondem ao perfil de DNA da pistola. O DNA pertence a Gustavo Antunes. Cenália sentiu uma mistura de choque e fúria. Mas por quê? Ele perguntou. A música dele era tão inocente. Pátria do Peão. A música dele era a maior mentira de todas, Cenália, respondeu a doutora Ponciano. O DNA não mente. O detetive Cenália agora tinha a prova final. A arma do crime, o DNA do assassino, a motivação e um nome, Gustavo Antunes. A corrida contra o tempo tinha acabado, e a caçada por justiça estava prestes a começar. O interrogatório. Na sala de interrogatório da delegacia de Charqueadas, Gustavo Antunes estava sentado, com um ar de confusão e inocência. Diante dele, estavam o detetive Cenália e o delegado Rui Ramos. Gustavo, começou Cenália, com a voz grave, nós temos todas as provas de que você matou Telmo Couto e, depois, Ciro Marques. As duas balas saíram da mesma arma. A pólvora usada nos dois crimes tinha uma assinatura química única, de um solvente que você usou na arma. E o mais importante, o seu DNA foi encontrado na arma do crime. Gustavo balançou a cabeça, com os olhos arregalados, negando tudo. Eu não sei do que vocês estão falando. O meu DNA na arma? Isso não pode ser. Eu nem sequer conheço essa arma. Eu jamais faria mal ao Telmo, ele era um ídolo para mim. Minha música é sobre a pátria do peão, sobre a vida, não sobre a morte. Sua música é uma mentira, retrucou Cenália, se levantando. Encontramos o seu DNA no rádio da casa de Ciro Marques, e um pedaço da sua roupa na maçaneta da porta. Você matou Ciro para silenciá-lo, porque ele era seu cúmplice. Ele foi a isca para o seu plano, mas se arrependeu. E você não queria que ele contasse a verdade. De repente, a porta da sala de interrogatório se abriu bruscamente. O empresário de Gustavo, Jorge Arruda, entrou, seu rosto vermelho de raiva. Atrás dele, estava o advogado Celso Pinheiro, calmo e com uma pasta na mão. Mas o que está acontecendo aqui? Gritou Jorge. Vocês estão agindo de má fé. O Gustavo não tem nada a ver com isso. Ele é um artista de renome, não um assassino. O advogado Celso Pinheiro se aproximou da mesa, ignorando a equipe policial. Gustavo, não diga mais nada, disse, com uma voz firme e autoritária. Ele olhou para a Cenália. Detetive, a partir de agora, qualquer comunicação com meu cliente será feita por mim. O interrogatório está encerrado. A frustração de Cenália era evidente. Ele sabia que, a partir daquele momento, Gustavo Antunes, o assassino, seria protegido pela lei, e sua confissão se tornaria um jogo de paciência. A caçada havia acabado, e a batalha por justiça estava prestes a começar. Análise de Lívia, o perfil de um manipulador. A doutora Lívia Napolitano havia assistido ao interrogatório de uma sala separada, observando atentamente a linguagem corporal e as reações de Gustavo Antunes. Depois do abrupto encerramento da sessão, ela se juntou a Cenália e ao delegado Ramos. Ele é um mestre da manipulação, Cenália, disse Lívia, sua voz carregada de determinação. O comportamento dele é típico de uma pessoa com um perfil psicológico que se esconde atrás de uma máscara pública. A negação dele, a indignação fingida, o apelo à sua música Pátria do Peão, tudo é um ato. Ele está desesperadamente tentando manter a imagem de artista inocente. Lívia continuou, focando sua análise no momento da interrupção. A entrada do empresário e do advogado não foi um acaso. Isso mostra que ele já estava preparado para essa possibilidade. Ele tem um sistema de apoio que trabalha para ele, protegendo. O empresário, Jorge Arruda, não está apenas protegendo um amigo. Ele está protegendo um investimento. E o advogado, Celso Pinheiro, é a arma final. Ele agora vai tentar descreditar todas as nossas evidências. Então, você está dizendo que ele vai tentar se livrar do crime? Perguntou Cenália.
Sim. E ele não vai confessar, respondeu Lívia. Nós não vamos obter uma confissão, Cenária. Este homem não sente culpa, ele sente raiva por ter sido pego. Ele se sentiu traído por Ciro, e agora ele se sente traído pela investigação. Ele é perigoso, não apenas porque mata, mas porque é capaz de manipular todos ao seu redor. Ele acredita que é mais esperto que todos nós. A análise de Lívia confirmou a complexidade do caso. O detetive Cenário estava lidando com um assassino inteligente e ardiloso, que havia planejado cada passo e agora usaria todas as ferramentas legais para escapar da justiça. A investigação, que havia se tornado uma perseguição, agora seria uma batalha de inteligência.